Olá meninas, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com o nosso tema, que é contação de histórias. Eu enviei um artigo, um textinho, né, para vocês lerem, que era um roteirinho bem bacana, bem instrutivo de como algumas técnicas de como contar histórias, né? Agora nós vamos retomar alguns pontos, tá? E depois eu vou fazer a proposta da atividade que eu quero. Então, há muitos e muitos anos, praticava-se a contação de história como uma das mais antigas formas para o homem absorver os valores praticados no convívio humano e social e para compreender melhor as condutas que regem as comunidades em que se insere. Então, a contação de história, ela é muito antiga, tá? Era uma forma, né, das pessoas, é, além de transmitir valores e condutas, né, sociais, também se socializarem, né, interagirem e contar fatos e acontecimentos para os mais novos, tá? Então, praticadas na educação e na formação de crianças, as histórias elas podem ser utilizadas para ajudá-las a entender o mundo à sua volta, né? Isso tudo a gente já viu. Elas transmitem valores morais, estimulam suas emoções, além de desenvolver nelas o gostos que as atrairão para a leitura quando mais velhas. Então, eu sempre foco nesse ponto, que é esse despertar o gosto para a leitura, tá? Então, a partir da contação de história, a criança vai sendo instigada a gostar de ler, a apreciar a leitura e os livros, tá? Por isso é muito importante a contação de história e também a leitura de histórias, que são duas coisas diferentes, na educação infantil. Então, a contação de história, ela desperta na criança o lado lúdico, característica muito importante para o seu desenvolvimento. É no lúdico que a criança desenvolve a criatividade e o senso crítico. E também ela vai desenvolver, além da criatividade, do senso crítico, também vai desenvolver a memória, a imaginação, tá? Vai auxiliar no gosto pela leitura. Então, a contação de história é muito importante na educação infantil, tá? As histórias são excelentes ferramentas para ajudar as crianças na observação, reflexão e memória. São também sensações experimentadas por quem escuta uma história. Então, ao ouvir uma história sendo contada, todo um universo é criado pela criança, todo um universo da imaginação, da criatividade, tá? Então, a proposta que eu tenho para vocês, aqui eu trouxe, né, várias técnicas para a contação de história. Nós já fizemos a contação de história somente, né, contando a história sem apetrechos nenhum. Então, a proposta agora é que vocês escolham uma história que vocês tenham familiaridade, uma história que vocês gostem e queiram contar, tá? Pode ser a mesma que foi contada anteriormente, não tem problema nenhum, tá? Pode ser um conto de fada, uma fábula, um conto, uma lenda, uma parlenda, não tem problema, tá? Vocês podem escolher qual será a história que será contada. Mas é muito importante que você tenha muita familiaridade com essa história, tá? Para que tenha fluidez na fala de vocês. Porque vocês não vão utilizar o auxílio do livro. Vocês podem adaptar essa história, não tem problema nenhum,
tá? E vocês vão... Aqui eu trouxe só algumas técnicas, tá? Vocês podem pesquisar outras, criar, usar a imaginação de vocês, tá? Aqui temos os dedoches, né? Aqui também os dedoches, só que aqui numa luva, né? Bem mais elaborado. Aqui tem coisas muito bem elaboradas, vocês não precisam chegar a esse ponto, aqui são só ideias. O avental, tá? A maletinha, aí nós temos aqui a cabinezinha do teatrinho, né? Da utilização do dedoche ou do fantoche. Nós temos aqui o fantoche de meia, nós temos o fantochezinho de palitos. Aqui nós temos uma construção, né, de toda uma história. Provavelmente eles estão, não sei se eles estão coladinhos, mas é uma historinha, né, que provavelmente esses bonequinhos saem. Aqui eu achei muito legal porque é algo muito simples, né? Ela criou o seu cenário de papel pardo, e ela fez o desenho e ela usa o bonequinho, né, com uma varetinha, uma cordinha, para contar a sua história. Então tem essas possibilidades e inúmeras outras que vocês podem utilizar para construir essa contação de história de vocês, tá? Vocês vão ter esta aula e a da semana que vem livres, para que vocês possam, utilizando aquele roteiro que eu enviei para vocês, né, aquele textinho que dá várias orientações, né, de como fazer a contação de história, a questão da entonação da voz, a escolher uma história que lhe agrade, né, várias opções para contar, tá? Então, vocês podem, por exemplo, usar coisas simples que vocês têm em casa. Eu não quero que ninguém fique saindo de casa só para comprar coisa para aula, tá? Vocês podem usar aí, desenho, façam um bonequinho no papel que vocês tiverem, tá? Eu quero que vocês usem a criatividade de vocês acima de tudo, tá? Se vocês quiserem também na contação de história, ou contar a história vestidos de uma forma que seja condizente com a história, isso vai da criatividade de vocês, tá? Então vocês terão essa semana e a semana que vem livres, tá? Para fazer essa organização de vocês. Então usem o horário da aula. Eu não quero que vocês, né, tenham que porque muitas de vocês estão trabalhando, então vocês ficaram com essas 2 aulas para poderem se organizar. Gravem, tá? E me enviem. Mas eu gostaria também de compartilhar com os colegas, porque a última contação de história ficou só para mim. E tinham contações tão fantásticas que é uma pena que os outros colegas não vejam. Então, eu não sei se vocês têm um grupo no WhatsApp, se tiverem, compartilhem por lá os vídeos, me encaminhem e compartilhem lá também, tá? Senão eu vou arrumar uma outra forma de compartilhar com todos os vídeos, tá ok? Então, por hoje é só isso, tá? Eu fico no aguardo. Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo Classroom, tá? Qualquer dúvida. Então, é isso. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem, tá?